Fala, programador! Hoje nós temos um programador aqui que é o programador, galera. Otávio Santana, olha só, Java Champion, Grande Samuca. E aí, como é que estão as coisas? Fala, 1 metro, galera. 1,85 m. Ele falou, grande Samuca, eu tenho 1,85 m. Então, é o time dos grandes programadores, pô. Você é grande Dá pra também, jogar Otávio? basquete tranquilamente. Eu tenho 1,90 m, então, Caraca, uma eu grande acho que... pessoa. Então, assim, eu tava achando que pra ser Java Champion, se tivesse 1,90 m, eu já tô lascado, que me falta 5 centímetros. Ah, usa aquele negócio de salto, aquele sapato de salto. Só falta. Ah, não, mas o Bruno Souza, ele é baixinho, então tá tranquilo. Então tá tranquilo, né? Essa é a Eu não sei verdade. se ele é baixinho ou se ele é muito alto. Eu Na acho que dúvida, a ele é gente. baixinho. Acho que a gente é muito alto, né? Dá pra jogar basquete aqui se encontrar. Quem não sabe, galera, o Otávio, ele é Java Champ, já foi Java. Ele me corrige aqui se falar alguma coisa errada. Já foi Java Committer do Java 8. Hoje ele é Java Committer de várias outras versões, mas aqui é interessante porque o Java 8 foi uma das versões muito famosas do Java, né? Foi acho que é um ponto marcante da tecnologia e você tava lá. Então acho que é legal a gente falar isso aqui. Tá certo, né? Você tava Sim, lá. foi um ponto marcante para a tecnologia e para a minha carreira, né? Porque foi um produto que deu muito certo. Sim, o Java, E foi o que sobreviveu, né? Desculpa falar. pouco sobreviver, todo mundo dá falar muito bem dos recursos e tal. Então, assim, foi muito bom para ambos, tá? Para a comunidade e para mim também. Assim, fico muito feliz com o impacto que eu consegui atingir com a tecnologia. Pra vocês verem, galera, o nível de peso. E uma coisa que eu acho interessante do Otávio aqui, que já vai ficar um pouco falar de um produto novo dele que ele tá aí lançando no mercado, né? Passando o conhecimento dele, um livro que ele tá lançando, é que o cara é a pura da humildade, né? Que eu falo para vocês aqui, eu acho que eu já esqueci essa frase dele também. Quando o cara descobre que nada sabe, é quando o cara tá com o pezinho pra senioridade, né? Cara, eu tenho essa filosofia, porque eu conheci alguns sêniors que não eram tão tranquilos de trabalhar e eu via como a arrogância atrapalhava no trabalho deles. Isso É era demais. muito, muito marcante. Aí uma coisa que eu peço é, se eu tiver de trocar, se eu tiver de escolher entre entender que nada sei e muito conhecimento, eu acho que o caminho é o entender que nada sei, porque a partir disso eu consigo buscar conhecimentos. Estamos bem E alinhados com isso. não limitar a pessoa, né? Ah, ele é um júnior, cara. Um júnior pode ensinar muita coisa. E Sim. geralmente ensina, e eu aprendo muito com júniors, plenos, sêniors, com colegas de pares e por aí vai. É. Mas enquanto aí, Otávio, o que você anda aprontando aí? Eu fiquei sabendo que você lançou um livro para uma editora que é bem renomada e que tem seu nome aí. Sua família está feliz, sua esposa, mãe, pai, deve estar tudo Ah, feliz sim, aí. sim. Mamãe, Xuxa, tá todo mundo soltando fogos agora. Sim, sim. Eu estou muito feliz porque foi um trabalho de algum tempo. Aí eu fiz o release para Packet. E o livro ele se chama Boas Práticas de Programação para Aplicações Java. Então, naturalmente em inglês, né? Persistence Best Practices for Java Application. E a Uhum, ideia foi cobrir principalmente aquele ponto que ninguém cobre no geral, né? Que é o lado da aplicação. Então, a gente fala muito de refatoração do lado de código, evolução do lado de uhum. código, a gente fala de design pattern, a gente fala de arquitetura, a gente fala de modelo distribuído, mas caramba, e aí para banco de dados, né? Qual é o impacto, qual é o trade-off, porque tudo isso impacta, né? Então, se eu vou usar Uhum, um repository, vai ter impacto. A gente pode falar isso mais tarde, inclusive. uhum, uhum. Mas toda escolha que eu faço a nível de framework impacta na minha arquitetura, que impacta na minha performance, que impacta em vários aspectos. Com certeza, cara. Já começa até um ponto que eu vou levantar aqui. Você sabe que eu gosto às vezes, de dar uma pimentadinha assim na conversa, porque eu tô no dia a dia ali, né? Programação. Você também tá, eu sei que você programa, você é um cara que tá ativo, né? Mexendo com programação. Quando às vezes entra tipo, um cara que não é da área, tipo um gerente de projeto, assim, e quer tomar tipo, essa decisão. Aí o caos tá estabelecido no projeto. Está estabelecida. Que às vezes acontece, eu já vivenciei isso e é muito doído, é muito triste. Você já sabe que o que vai sair do outro lado não é lá muito legal, né? E ter esse tipo de produto, acho que ajuda a validar, na minha visão, que esse cara tem o Otávio. O Otávio sabe o que tá falando, ele fez um livro, ele gastou o tempo dele e colocou lá no livro. Tá vendo aqui o livro? Ó? Dá uma lida aqui, você não é técnico, mas dá uma olhada aqui. Tá vendo que você tá falando um negócio que não vai bater aqui, cara, vai dar esse impacto aqui e vai dar ruim e vai dar prejuízo financeiro. E aí? Você vai querer me abraçar esse Sim. risco, amigo? Tipo, E banco de dados é um desafio muito grande, é um desafio dobrado, né? Porque
Primeiro, refatoração de código é muito mais simples que refatoração de banco de dados. Eu quero mudar um atributo na minha aplicação, eu vou na minha IDE lá, feliz saltitante, se não tiver nenhuma exposição via API, a IDE faz automaticamente, né? Renomeia o campo, renomeia os getters, etc. Se tiver, renomeia até o próprio Javadoc. Só que banco de dados, o negócio não é tão simples, não é tão trivial, né? Então, geralmente rola com migração de dados. Isso é um pesadelo. E a gente subestima muito isso. E quando você fala de gerente, uma coisa que eu me lembro muito é a pressa de entregar o projeto e esquecer de ter uma simples pipeline de backup e system recovery. Eu já vi muitas empresas que faliram porque não tinha esse tido como básico, só que a gente não testa. E é engraçado isso. Eu vejo pessoas que ainda não testam o seu system recovery. E eu vi um caso muito triste de uma empresa que deixou de existir porque deu um problema, deu uma falha. Eles faziam backup todos os dias, só que eles nunca testaram o backup deles. Não adianta, Eles nem né? sequer olharam. E eis que eles descobriram que eles faziam backup todos os dias da estrutura. Só esqueceram os dados. Esse pequeno detalhe, né? Cara, você tá me lembrando uma situação dessa, cara. Eu não posso falar também aonde, mas eu vivenciei isso. O diretor mó feliz que tava fazendo backup das propostas, né? E quando foi ver o negócio, o cara dando pulo, gritando. Tava só grita, trabalhar presencial. Eu falei, o que tá acontecendo? Então, o fulano lá da infra lá não guardou backups, assim, investiu, sei lá, não sei quantos mil para pegar esses dados das pessoas, e não tinha os dados das pessoas, não tava guardando a base de dados e-mail, as propostas, sabe? Ele ficou tipo 3 meses pagando marketing, um monte de coisa, e não tava gravando, não tava persistindo na base, as pessoas interessadas. Cara, esse tipo de coisa não pode acontecer, cara. Para isso que existem os arquitetos, para isso que existem as pessoas. Sim, mas o grande ponto é isso, né? A literatura focada em persistência ela é muito baixa se eu for comparar com a aplicação. Então, se eu falar, me lista literaturas que falam de arquitetura a nível de aplicação, você vai sair 300 na cabeça. Então, desde o Clean Architecture, do Uncle Bob, até JSON Architecture, ele vai falar um pouco de abstração. E até mesmo os clássicos, né? Então, Fundamental of Software Architecture, do Neil Ford, vai ter Evolutionary Architecture. E se eu fizer a mesma pergunta para banco de dados, a nível arquitetural, é muito... Você pensa muito para achar algum, né? Só tem aquela Bíblia, né? Tem aquela Bíblia lá, que eu esqueci o nome. Minha mulher vi falando que é o mais importante, que nunca envelhece. Você lembra de cabeça o nome? Eu não lembro agora. Não, de cabeça não lembro. É aquele grandão. É aquele lá que eu só conheço. Ele é o único. Igual você falou, não tem outros. Não é igual o Java, que tem um monte de coisa. É bem carente mesmo. E é isso, né? E, por exemplo, no Evolutionary Architecture, que é um livro clássico, ele menciona banco de dados, mas assim, não chega nem a ser um capítulo. Ele menciona alguns pontos, quando ele fala de evolutionary data. E é uma área muito carente. Se você parar a pensar, modelos de maturidade, quantos modelos de maturidade nós temos a nível de cloud, a nível de aplicação? Inclusive a nível de REST API, né? Todo mundo aqui vai falar de Glory of REST, lá no modelo do Richardson, lá, as 4 etapas. Mas a literatura para banco de dados não tem um Glory of SQL, um Glory of Database. Existem alguns modelos, alguns materiais do Gartner, mas maturidade de transição, evolução, versionamento de banco de dados é muito pouco. E é isso que eu bato bastante, Otávio. Assim, eu sei que outras tecnologias têm, tá? É sempre polêmico quando eu falo isso, mas eu vejo que a preocupação com o pessoal de Java, a pessoa já está sempre com a boca cheia para falar, cara, padronização, organização, processo que funciona, caminho que vai funcionar, que você colocou ali em português. Assim, e os outros é só entrega. Quando eu escuto a palavra entrega, me arrepia esse negócio. Vamos entregar de qualquer jeito. Eu falo, tipo, cara... Se a gente for para essa linha, a gente tá ferrado só, sabe assim? Porque tem aplicação que é perigoso. Eu já vi umas coisas aí, que você... cara. Puxando um negócio de banco de dados, já vi aplicações grandes que usam um banco de dados de uma maneira muito maluca, do tipo, não tem um cara que mexe com Java, então vamos colocar tudo eu já vi procedures com 20 mil linhas em produção. Eu acho isso bizarro, na minha visão. Não sei qual é a tua visão, eu tô colocando aqui aberto. Eu acho bizarro de todos os... Eu não queria saber a sua opinião sobre isso. Qual que é a tua visão sobre essa
Faz sentido? Por Olha, que colocar o banco de dados todo, a lógica toda no banco de dados? a primeira pergunta, quando alguém me fala Story Procedure, é como você vai testar isso, né? Qual unit Então. test que você vai ter para executar isso? O outro ponto é que você está falando de banco de dados relacional e, no geral, ele tem ele é uma única instância, no máximo uma instância com redundância síncrona, ou seja, Uhum. acaba funcionando como uma grande instância. Como é que isso escala? Não escala. Esse que é o E problema, que a ninguém se nível preocupa. de aplicação, eu consigo ter várias instâncias processando esse negócio, né? Eu consigo Aham. ter testes garantindo a qualidade desse ponto. E a nível de banco de dados, esse é um ponto que, para mim, é um desafio muito grande. São poucos cases que eu vejo que faz sentido utilizar Story Procedure. Por exemplo, para auditoria, você tem um campo que toda vez que você modifica aquela linha, você atualiza automaticamente. Uhum. São regras bem simples que, não, acho justo, sabe? Uhum. Mas regras muito complexas que merecem muito teste, para mim é muito melhor no nível de aplicação, porque é onde tem a maior literatura, é onde tem o maior número de ferramentas para testar. E um outro ponto é, cara, teste é importante, principalmente automatizado. Porque Uhum. você entra hoje, você vai esquecer. Se você é diretor, uma pessoa entra, outra pessoa sai. O onboarding é a vida, né? Uhum. O pessoal de Sim. mercados vem, vai. Eu tenho uma visão, eu gostaria de ver só um ponto crítico. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o livro do Otávio, gente, que é totalmente sobre esse assunto. Eu costumo pensar sempre que a aplicação ela tem que ser extremamente modular. O que eu quero dizer disso? Eu tento até não entrar em vícios, né? Não ficar muito paranoico com isso. Quando eu tento tirar o máximo de responsabilidade do banco de dados, porque mesmo que eu sei que é muito difícil de mudar a base de dados, de mudar, agora, mas às vezes acontece, igual muita gente está tirando a Oracle e colocando no Postgre por questões financeiras. Isso está acontecendo, é um fato. Eu não tô falando que o Oracle ainda é o melhor de todos, óbvio que é. Mas aí quando o cara vê lá no bolso, lá sei lá, meio milhão, às vezes não entra na conta dele, ele tem que colocar um Postgre da vida. Eu tô vendo isso no dia a dia, não assim, é onde eu tô. Não tem uma estatística de 1000 empresas, mas das 20 que eu conheço, umas 3 aí já trocou com essa mesma prerrogativa. Tá caro, vamos pegar e vamos tentar testar com o Postgre aqui. E aí, nessa hora que você, se você não colocou muita responsabilidade no banco, é que você agradece, o desenvolvedor fica feliz. E o que você tem a pensar sobre isso? Você acha que é uma boa ficar colocando muita responsabilidade mesmo no banco de dados? Olha, de maneira geral, eu sou muito da sua linha. Eu acho que se o Uhum. banco de dados fizer o que ele deve fazer, que é armazenar de forma eficiente, já é um baita trabalho. Sim. E se você parar para pensar, muitas vezes nós, como desenvolvedores, falhamos nesse exato momento. Fazer uma modelagem eficiente, vale lembrar que o banco de dados relacional ele tem as 3 fatores de normalização, executar o SQL Explain para entender melhor como ele está funcionando, saber fazer índices, por que não, né? Uhum. Aonde fazer, otimizar esse tipo de informação. Se a gente conseguir fazer esse beabá, eu acho que a gente dorme feliz, sabe? E esse é o nosso Uhum. maior ponto. A gente não está fazendo isso. A gente não está otimizando a nível de modelagem. A gente não está levando em consideração leitura escrita. A gente não está levando em consideração escalabilidade. A gente não está Uhum. levando aspectos de banco de dados distribuídos, seja ele o ACID, seja ele o BASE, e principalmente Uhum. o comum entre os dois, né, que é o CAP. Então, assim, eu acho que a gente fala muito, brincando de jogo da vida, né, o banco imobiliário, a gente fala em muitos pontos anteriores para falar, não, vou fazer alguma coisa além do básico com o banco de dados. Uhum. Eu tinha um projeto que eu trabalhei que o pessoal, para trabalhar com Filament, tinha um Rabbit MQ ou um IBM MQ para fazer toda a questão da gestão ali, da entrada e saída, para dar um facilitador ali, né? Ficava aqui meio tempo. Eu entendi, eu gostei da ideia. Eu sei que fica meio Frankenstein, mas fica legal porque ajuda, né? A trabalhar ali, para você jogar ali. Você Sim. está delegando a responsabilidade, né? Aí você meio que coloca ali um cara a mais ali para fazer a postagem no banco. E antes de passar pelo banco, quem está controlando a fila podia fazer pelo Java? Podia, mas joga pro Revit, que ele já tem um cara melhor que fez o Revit. Pensando assim, na correria do dia a dia é um bom meio termo. Também não sei qual é a tua opinião sobre isso também, mas eu já vi muito sendo usado Acho isso. que esse é aquele momento que você fala o depende, né? Depende. Porque, querendo ou não, você está colocando uma camada física na sua É, arquitetura. é. E pode ser um ponto de falha.
é uma complexidade a mais. Sim. Então, falando também de um ponto de delay da minha aplicação. Afinal, eu tenho minha aplicação, eu tenho minha camada e meu banco de dados. E possivelmente eu vou ter que ter uma camada ali para fazer esse processamento. E isso requer um delay, né? E se eu quiser um negócio super consistente, eu já perco. E vai lembrar que mudar a estratégia. Tem alguns momentos que a gente vai ter que lidar com lock-ins otimizados. Cara, como é que você vai lidar isso com o RabbitMQ? Para garantir esse nível alto de consistência. Então, assim, se você tem sorte de que eventual persistência é o melhor que você pode fazer, cara, ou às vezes nem ir para um banco de dados relacional, vai para um não relacional, por exemplo, para explorar um pouco mais essa linha, sabe? Mas eu gosto, cara. Você gosta da ideia? Né? É usado muito, né, ultimamente, né? Estão usando muito essas filas, né? As pessoas perguntam muito até em entrevista, né? RabbitMQ e IBMQ, né? Acho que a IBMQ o pessoal usa bastante. Tem o Kafka também. O Kafka, o Kafka também. É o coração do hipster agora. É porque eu, particularmente, não mexi com ele nos projetos ultimamente. Aí eu esqueci dele, mas obviamente que o Kafka é até mais falado que os outros dois. É porque no meu universo, né? Falado. Tá, vamos falar desse livro aí que a gente está aqui enrolando, não estamos falando assim. Onde é que as pessoas encontram esse livro? Como que, assim, vai sair uma versão em português dele? Existe alguma prévia, um repositório que a gente pode dar uma olhada pelo menos nos códigos? Pode falar um pouco sobre para quem que ele é destinado? Estou jogando aqui um monte de perguntas, mas vai falando aí o que você acha. Perfeito. Para quem é destinado, esse livro eu junto com a Karina Varela focamos muito na parte do sênior. Então, assim, tem um momento que a gente fala, ó, essa literatura aqui a gente considera que você já tenha lido ou que você já saiba. Então, assim, dando aquela indireta de que, ó, se você não sabe isso, talvez leia primeiro, depois volte para esse capítulo, né? Volta uma casinha. Porque a gente fala muito de Legacy Modernization, a gente fala muito de CDC, a gente fala muito de... Tem a parte de hands-on também, que é muito legal. Mas eu acredito que a galera vai tirar muito proveito quando ela tiver mais experiência, quando ela for mais sênior, tiver um nível de experiência maior. Do contrário, vai para a sensação de incompleto, né? Caramba, o que está me faltando? Sabe o que você falou que é legal? Quem tá começando, pode falar. É que um livro desse é legal. Vamos colocar que você é um cara... Tem muita gente que vai assistir a gente aqui e tá nesse ponto. É aquele cara que tá assim, cara, eu sinto que eu tô bem, mas eu tô novão ainda. Eu sei, só nunca vi falando que eu tô aqui, que é para tomar cuidado, para devagar. Aí eu vou comprar esse livro e vou dar uma olhada, e eu não vou conseguir entender muita coisa. Eu faço muito isso. Aí depois, daqui a 6 meses, eu vou, cara, já entendi metade. Entendeu? Aí depois de cara, agora eu tô entendendo. Aí você dá aquela sensação de, porra, eu evoluí. Esse livro eu não entendia nada. Isso aqui para mim era tipo aerógrafo, sabe? Agora, agora... Então, eu acho que nesse ponto, para esse tipo de pessoa que tem esse perfil de ficar ali, talvez ir usando até para validar, não sei se você concorda aí, para dar aquela validada assim. Sim. Né? Ele pode ser utilizado meio como um guia de estudo, né? Porque como ele referencia várias literaturas externas, você vai lendo e, opa, tem que parar aqui porque eu tenho que ter esse material, tenho que ter noção do que ele está falando. E o objetivo é porque ele já tem, se não me engano, 200, 300 páginas. E se for explicar tudo no mínimo detalhe, ia ficar muito maior. Então, ó, essa referência deve ter, aquela referência deve ter. Então, esse é o perfil de público que a gente está esperando. É um sênior ali ou um pleno com vontade de entender um pouco mais da camada de persistência. Então, a gente fala muito de design, impacto, distância, proximidade, tipo de frameworks, impacto de usar um reflection, o impacto de não usar um reflection. Inclusive, a gente tem um capítulo só sobre JOC, que é aquele solução que é um nível driver, né? Uma solução próxima do banco de dados. E o impacto de usar data-driven design dentro do seu código. Sobre o idioma, por ter sido feito pela Packet, ele é em inglês e possivelmente vai ser traduzido em português lá para o ano que vem. Mas eu já deixo uma dica, uma recomendação bem sincera para vocês. Quem não sabe inglês e trabalha de TI, recomendo fortemente que comece a estudar, porque é onde saem as maiores informações, é onde saem as releases, melhores oportunidades. As melhores oportunidades também. Então, assim, eu recomendo fortemente. Por exemplo, eu falo português, eu falo outros idiomas também,
Só que não tem jeito. Eu preciso começar com inglês porque, por exemplo, né, na parte Foundation, a parte de Open Source, todo mundo fala inglês, é a linguagem franca. Na parte Foundation, o inglês é a linguagem franca. Então, o Mike Milekovic, ele é da Eclipse Foundation, ele é um dos grandes lá, ele mora no Canadá, se eu não me engano, e ele teoricamente fala francês. Mas se eu começar a falar francês com ele, mesmo a gente não vai entender. Ou se o russo estiver falando lá, você não vai entender. Então, assim, o inglês é a linguagem franca e é onde está o conhecimento. Uma coisa que eu falei para o Helder, que eu gosto muito, é música, para você evoluir até um certo nível, daqui para cima é partitura. Informática tem um nível que você, para evoluir, precisa do inglês. Exatamente, concordo plenamente. Eu gosto também de música. É aquela coisa, você começa a não perceber o quanto você precisa evoluir depois de um tempo, né? Você fica perdido, né? Você não vai conseguir mais. A partitura foi ótima que você colocou aí, porque assim, o cara já não vai conseguir mais ter os tempos, as coisas ali. O cara vai fazer, tô fazendo, mas eu não tô vendo por que o meu não é tão bom como o do amiguinho que sabe a partitura, mas é porque ele não tem ainda noção do conhecimento do negócio, né? Concordo plenamente. Inclusive, galera, o Helder tá para vir aqui no canal. Eu desmarquei com ele porque ele é um cara muito ocupado, mas tá para vir aqui pro canal também para conversar com a gente. Nossa, Helder, gente boa. Garoto, gente boa. Garoto de 40 e poucos anos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Otávio, quantas línguas você sabe falar? Tem gente que vai ficar perguntando, quantas línguas o Otávio sabe falar? Eu falo um total de 5 línguas. Então, português, inglês, francês, espanhol, italiano. E eu acho que eu acabei esquecendo. Você tá parlando, você tá parlando, aí fala que o italiano parla, né? Ele fala cantando, muito contente. Fala muito eu falo que eu tenho um amigo meu italiano, ele fala desse jeito, ele vai cantando, fala diferente. Fala que eu tenho uns amigos estrangeiros também. Que legal. Mas são no total 5. São os 4 lá de origem latinas. Então, português, espanhol, francês e português, eu acho que falei, e o inglês. Tá, em inglês, legal. E aí você pretende também colocar nessas línguas, ou o livro vai ficar mais no português ou no inglês, por você ser um brasileiro e tá trabalhando no exterior? Você trabalha para a parte Foundation, né, que você falou, também eu não pretendo aqui na Cal. Eu faço eu tenho vários projetos seguindo em paralelos, um deles, naturalmente, é junto com a parte Eclipse Foundation, né, além do próprio Java em si. Minha vontade é o português lá no início do próximo ano. Só que também depende da package confirmar esse tipo de coisa. Então, assim, eu me voluntariei para traduzir o livro para português pela comunidade e eles discutiram a ideia. Vamos ver, né, o que vai dar. No geral, eles fazem inglês e depois para o chinês. Até pela audiência que tem lá, né? Porque o chinês é um público enorme, né? A gente esquece sempre que a gente está distante na língua. Pelo menos eu estou, né? Mas a gente esquece que tem todo um universo ali, todo um ecossistema que existe ali, a parte do mundo, né? E um pouco mais sobre o livro. Você falou ali, já começa já quente, já começa assim com um negócio pancadaria assim, para quem é sênior, o cara que se sente um pleno ali, você acha que ele vai conseguir, na tua visão, fazer alguma coisa já? Ou vai ser aquela coisa assim de gesta para o cara que está ainda na dúvida se ele é sênior, pleno? Qual que é a tua visão, seu conselho? O livro vai ajudar bastante. O livro deve ajudar bastante, até para saber aquilo que você não sabe, né? Tem um livro do Evolutionary Architecture que ele fala da pirâmide, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei e aquilo que eu não sei que eu não sei. Que deveria saber. Então, no pior cenário, não deveria, mas eu vou saber o que eu não sei. Porque depende da especialização da pessoa. Então, isso vai ajudar bastante. Eu digo assim, não deveria, que assim, você, por exemplo, às vezes eu vejo e falo, cara, existe isso e eu não sei. Aí eu tenho que colocar minha lista, eu preciso para ontem saber isso. Aí eu vou lá, gasto tempo, porque senão eu falo assim, não, quando alguém me perguntar, vai ser ruim eu não saber isso aqui. É desse nível, assim, né? Aí você vai estar lá já explícito, já ajuda. É uma boa discussão sobre isso. É porque tecnologia também toda hora surge uma coisa nova, né? Então, assim, se você tiver a obrigação de saber tudo, meu amigo, você não vai ter mais vida social. Não, aqui minha careca aqui, ó, ultimamente, depois do canal, só tá crescendo só. Né? Daqui a pouco eu fico igual com o Bob. No começo eu tinha essa neura, mas eu confesso que hoje eu estou me controlando mais. Porque TI a gente tem essa loucura, né? E eu me lembro que tinha umas épocas também que eu me sentia culpado por descansar o fim de semana. Caramba, não estou estudando, não, cara. Fim de semana é para descansar mesmo. Não sinta mal por isso, sabe? Ter o balanço da vida pessoal e profissional é muito bom.
Exatamente, cara. Eu levanto muito esse ponto aqui no canal, que primeiro que tem os caras que querem ficar milionário trabalhando uns 6 meses. Aí eu até dou umas porradas aí. Eu nem sei de quem eu tô batendo, mas eu tô falando assim, que tem uns lugares que vende a ideia de que você vai pagar sei lá quanto, sei lá por quê, sei lá coisa, e você vai sair já um milionário. Isso aí, eu não sei nem quem tá falando isso, quem tá fazendo, mas só sei que não acho, não acredito. É verídico na minha cabeça, não acredito. Que vai virar um Otávio, vamos colocar assim, em 6 meses. Vou investir R$ 28.000 e vai. Eu não acho que funciona. Mágico, né? Eu não acreditei na mágica, né? Dizem que existia antigamente mágica, mas não foi na minha geração. Ficou no Ai, começo de cara, hoje. bem que eu queria comprar isso, viu? Porque carreira é um negócio que. Nós temos 10 anos, né? Até mais de anos de experiência, e a gente continua aprendendo, continua evoluindo, continua errando, né? Uhum, Tem um bate-bate-gol que ele tem um gráfico muito legal, né? uhum, Que é o conhecimento, ele tem 3 pirâmides, né? Um fala, ó, os livros que eu li, a teoria, de outros amigos, da prática, e o pilar maior eram dos erros, né? Então, assim, os erros, uhum. as cicatrizes da senioridade ajudam bastante na nossa vida. É E eu acredito perceptível, muito cara. nisso, né? Eu também Sim. corrijo Acho. bastante. Eu imagino que esse livro deve ter muito conteúdo desse nível, assim, de coisa que você apanhou muito. Você falou, cara, eu vou escrever aqui, porque isso aqui eu já sei que eu fiquei 2 anos apanhando, e aqui eu estou colocando, e o cara que entender aquilo vai entender no livro ali em questão de, sei lá, uma noite estudando o livro. Sim. Né? Essa que é a parte A boa de ideia pegar um foi livro trazer bom, o né? mais. Sim, a ideia foi trazer o mais mastigado possível para a audiência, sabe? Olha, Uhum. não precisa fazer o erro que eu errei. Então, assim, você pega daqui e segue. Uhum. E a galera pergunta muito para mim aqui no canal como é que eu faço para aprender. Eu já expliquei várias vezes, mas nunca é fatiado. Mas resume, quando eu não sei nada de uma coisa, primeira coisa, eu quero me envolver com aquilo. Então eu vou lá, leio sobre um pouco, ou vou lá na Udemy, não estou ganhando nada com isso, tá, Udemy, mas tudo bem, poderia, como diz alguns youtubers. E dou lá uma lida rapidinho, faço um tutorial, às vezes o cara nem é tão bom assim, mas eu faço lá o tutorial. Aí depois disso, eu procuro um cara igual o Otávio. Agora eu preciso de um livro de um cara que fez um negócio validado, que o cara apanhou. Aí é a terceira fase. Aí eu vou pegar, é como se eu estivesse junto com uma pessoa que está de fato fazendo uma coisa no nível que eu queria chegar. Aí depois que começa a entender esse livro, pelo menos esse é o meu processo de aprendizado, tá, Otávio? Aí eu falo, cara, agora sim. Eu saí do zero, não sabia nada, me envolvi, peguei um cara, como se fosse ali um júnior me ensinando, vamos colocar dessa forma. Então, não que o cara seja júnior lá na Udemy, mas eu não posso ter muitas grandes expectativas que aquilo é a verdade absoluta. Aí depois eu vou pegar uma literatura Sim. e agora eu vou macetar. Para mim funciona. E é um processo, demora. E tem investimento, tanto do curso como do livro do Otávio. E depois vem retorno. Mas funciona, gente. Isso eu posso garantir. Se você quer peixar aí com o negócio do banco de dados, Otávio, faz esse processo. Vai lá, sei lá, vê lá, eu não sei nada de banco de dados. Vê o que é banco de dados, estuda lá o negócio. Pô, agora vou pegar esse livro. Muita coisa que está aqui no livro do Otávio, não faço a mínima ideia. Vou procurar agora entender lá no Google o que é isso. Vou procurar o Otávio nas redes sociais. Otávio, comprei lá o livro lá com o Samuel lá. O que é isso? Como é que faz? Eu tô jogando suas costas, Otávio. Vai ter gente enchendo seu saco lá. É de comer, né? É de comer. Parece de comer, não. É nessa linha, mais ou menos, Otávio? Sim. Você vai ficar preocupado se o pessoal começar a ir Eu lá gosto dessa reclamar linha, lá? cara. E o Demai é um bom ponto. Eu confesso que eu não consumo muito. Eu gosto muito de literatura à la Kindle, à la livro, porque eu sou meio chato. Eu Uhum, gosto de referência também. uhum. E principalmente, à medida que a gente vai ficando sênior, a gente não quer, tipo, ir no duvidoso, né? Então, assim, o Isso, Udemy ele é mais barato que um livro, de fato. sim. Só que eu posso Né, ler um livro que foi revisado por pares, tem a correção sim. gramatical. É E, esse assim, a grande ponto. vantagem de fazer livros por editoras é que alguém testa tudo que a gente faz. Então, assim, Uhum, esse livro, por exemplo, passou por 3 técnicos. Não estou uhum, dizendo que ele é perfeito, ele pode ter bugs. Somos uhum. programador que não fez bug, precisa programar mais. Mas o grande Bugmaker. ponto é que a tendência é muito menor do que um projeto que só teve uma pessoa fazendo sem ninguém revisando, entendeu? E a motivação, Otávio, porque Então, assim, é muitas você vezes eu igual, você pegou começo aí, com esse livro. você fica ali anos ali fazendo livro, meses. Pode falar. Você, a outra menina, que eu esqueci agora o nome que você falou, que também te ajudou, qual que é o nome dela? A arquiteta, né? A Karina Varela. Karina Varela, que, bobeira, eu Karina esqueci o nome da Varela é Karina Varela. sensacional. Isso. Então. E aí você pega. Muitas vezes as pessoas que fazem os cursos na Udemy, eu acho que tem que separar, porque é bem legal deixar bem claro isso.
A pessoa que faz lá o curso lá, muitas vezes ele tem, eu sei, eu domino aquele conteúdo, vou fazer ali uns Hello Words, que para mim já é pouco, mas para quem não sabe nada é muita coisa, então é válido. Mas é um conteúdo com a proposta de ser rápido, o cara vai ali, ele não revisa, ele grava. Então é diferente. Por isso que eu coloquei ali, é só um start, é só um motivador para você ver se você está degustando, se você gosta daquilo que você quer, ou às vezes você tem com uma demanda você precisa fazer, mas, cara, não tem como você ficar especialista vendo um vídeo, é o que eu falo muito no canal, assim, não tem como você ficar especialista em nada fazendo um curso só. Por isso que a literatura de livro é importante, porque você pode voltar, você pega de novo, você vai ali. Eu uso muitos meus livros velhos, às vezes já está até desatualizado, só para me lembrar ali como é que é as coisas. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa também, é muito importante. Inclusive, se eu estou choramingando aqui com o Otávio, não sei como é que é, você vai dar um desconto para mim, ou você vai dar esse livro PDF para mim em algum momento aí, quando tiver um desconto. Eu quero ter esse livro do Otávio para mim poder falar dos livros dele aqui no canal. Eu sei que ele tem toda uma questão autoral aí. Como é que a gente faz? Já pedi para a editora, já, acho que eles vão entrar em contato e eu acredito que em breve você vai receber o seu livro, cara. Então fica tranquilo aí que vai que é tua, Samuca. Beleza, vou falar do livro dele aqui no canal, galera. Vou falar aqui, vou trazer. Coloca nos comentários se vocês querem que eu falo sobre os temas do livro dele. Não posso, lógico, mostrar o livro, mas falar, tipo, eu vi isso aqui lá do canal do Otávio, ou do canal do livro do Otávio, e tá pegando aqui, isso aqui, assim, acho que. E aí isso eu acho que vai ser interessante, vai ter vários pontos aí. Não existe aplicação sem banco de dados, né, Otávio? Até existe, mas é meio improvável. No geral assim. É difícil, né? É difícil. Se crescer um pouquinho mais que um Hello World, acho que até como é que eu diria, até um quiz vai ter um banco de dados, tem que guardar ali até o quiz. O mulher tá pegando os dados, então não tem jeito não. É difícil. Bom. Cara, eu acho que a grande maioria das aplicações modernas precisam de armazenar o estado da aplicação de alguma forma, né? E quando a gente vai muito para essa linha de arquitetura moderna, cloud native, microservices, naturalmente falam de stateless application, ou aplicação sem estado. No entanto, esse estado precisa estar em algum lugar. Precisa saber o usuário, precisa saber quem está acessando com quem, o que ele comprou, o que ele deixou de comprar. Então, esse stateless vai para o banco de dados, naturalmente. Para lá que ele vai. São dados então, assim, até de otimização, né? Raro, né? Sim. É muito raro. Muito raro aplicações que não têm abandonamento. Vocês estão vendo, galera, o quanto que a preocupação do Otávio, o quanto que ele se preocupa com o estado da aplicação, a velocidade para a entrega dos dados, a segurança dos dados. E aí eu fico batendo esses pontos aqui, que a galera fica muito tipo, nossa, eu vi um negócio lá e o cara faz funcionar. Galera, funcionar é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso tem muito Sim. mais além disso. Tem várias camadas acima disso. Um banco da vida não pode colocar todo dia das pessoas, colocar para SQL inject. Imagina o cara dar um SQL inject lá e pegar e roubar os dados do cara e conseguir. Sim. Eu acho que, inclusive, às vezes é pior você entregar algo com uma qualidade muito duvidosa. Talvez é melhor você não entregar do que entregar brecha de segurança, problema de segurança, falha de injections, como SQL injection, HTML injection. Porque não é um impacto só em código, é um impacto em credibilidade, né? Pensa assim nos seus clientes. Será que eles vão continuar realizando operações com você da estar falhando nessa parte de segurança? Então, eu tenho minha imagem a zelar também, como profissional. Né? Como profissional e como empresa, né? Como empresa, eu já quebrei pau já em cliente que eu trabalhei, que eu falei, cara, não vou fazer isso. Não vou, porque não vai funcionar, eu tô vendo, é impossível funcionar. Acabou a reunião, o cliente veio no inbox e falou, cara, parabéns, você foi ético, você foi não sei o que assim. Eu falei, beleza, semana que vem eu pedi as contas e sair da empresa. Eu falei, não dá. Tipo assim, né? Eu trabalho nesse modelo, sabe, de entregar lixo pros outros, sabe, assim, ficar falando que é projeto, que era lixo mesmo, tá na cara, tava jogando na cara do cliente. Sabe que assim, o cliente é tipo do seu nível, arquiteto. Aí eu chego para você e falo para você uma solução que você tá vendo que eu tô te mentindo. Eu tô mentindo na tua cara. Aí eu falei, cara, que palhaçada é essa? Eu tô ficando, o cara tá ali falando para um cara que é técnico, que o negócio vai ser daquele jeito, que não funciona. E eu ali, como o lado do técnico eu falei, não, eu também não concordo. Fiquei do lado da aplicação, né? Fiquei da razão, sabe? Assim, né? Então, assim, eu não tava sendo errado. Errado tava aquela coisa, quando a pessoa, é porque era uma situação onde a pessoa, ele era ex-programador e ele ali estava como gerente de projetos,
E essa eu acho a pior situação, porque a pessoa, Sim. eu já fui programador, então eu sei o que eu tô falando. Eu falei, não, cara, você já foi. Então você abriu mão, você, tipo... Sim. Essa discussão é uma das maiores discussões que eu tenho até hoje em dia, sabe? Aham. Porque a galera fala, ah, não, eu sou um gerentão, porque eu já programei um dia. Cara, da mesma forma que um dia eu já fui corredor, já corri 10 quilômetros em 50 minutos, não quer dizer que hoje eu consiga fazer a mesma coisa. Tem bastante tempo. Estou acima do Sim. peso agora também. Então, assim, é Uhum. outro aspecto, é outra área. Sim, é E questão de... Desculpa, eu vai, sempre vai, gosto vai. de salientar que a tecnologia evolui, e evolui muito. Então, se você está 5 anos sem programar, muita Esquece. coisa evoluiu. Olha o Java. Uhum. Olha o Java, quem programar 5 anos, eu vejo muito você também preconceito com o Java, Otávio. O pessoal fala, o Java é mó chato lá, servlets, CJSP, não sei o que. Cara, mas não se programa mais assim em Java, irmão. Só se for um legadão, você não faz mais isso, é difícil, né? Eu acho que a galera não gosta de Java porque, querendo ou não, as aplicações de Java são feitas para durar bastante tempo. Uhum, Então, assim, é uma linguagem muito de finance, é uma linguagem muito de enterprise. É muito uhum, comum e é uma linguagem de maturidade também. Então, assim, eu trabalhei em uma empresa de automotivo, que elas uhum, faziam a POC no Node.js, pô, validou, agora converte para Java. Porque tinha que ter aquela maturidade em garantir que as pessoas entravam, tinha que ter escalabilidade, tinha que ter performance, tinha que ter otimização de recurso. E nesse ponto, até literatura, né? Então, assim, eu vejo muito aqui dentro, nos projetos que eu trabalho, a gente usa muito Go. uhum. Só que Go com integração com Kubernetes. Sim. Para o REST API, a gente chegou à conclusão que é louco, que é quase uma insanidade no nosso contexto utilizar Go para isso. Aham, Seja como handle de exceção, seja uhum, porque muito da comunicação é quase manual. Tem uhum, o Worm, que é o RM, mas ele não funciona tão bem quanto o Hibernate, ele não é tão maduro quanto o Hibernate, ele não é tão otimizado como o Hibernate, e principalmente não é a dele. O uhum, Go, no geral, ele é muito estruturado. Assim, ele tem alguns aspectos de orientação a objeto, mas ele não é tão maduro como o próprio Java nesse sentido, né? Então, assim, uhum. a literatura que existe no Java com relação a isso é muito maior. É bem Então, por aí. eu acho que a galera não gosta por causa disso, assim, caramba, vou ter que lidar com um negócio que vai ter que levar 5 anos, eu não vou poder fazer hoje para jogar fora depois de amanhã, sabe? Vou ter que E justificar é todas as muita cagadas que eu cultura, fiz né? por 5 anos, desculpa falar assim, mas é 5 bem isso. anos e tal. Porque a sua POC ali, você colocou, é interessante essa ideia, velho. Eu já ouvi falar aqui de um colega meu, do grande varejista, que ele falou que eles fazem as POC em Python, com o Django. O cara tá falando lá e o cara já vai montando ali, pá, 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 pá. Aí eu falei, cara, mas vocês não usam isso para sempre, né? Aí ele não me deixou a resposta, ficou meio aberto. Eu fiquei preocupado com, tipo, bom, já que é rápido, então vamos usar porque é rápido. Porque esse é o jogo que o Python gosta muito de ver isso. É mais rápido. Se o Java levar dessa ideia, você cria um framework ali que você escreve os parâmetros, vai cuspir um monte de coisa gerada, mas para dar manutenção nisso depois. É essa que é. É isso que a galera não entende, né? Porque a linguagem é um desenho, é um software. Uhum. E essa tal verbosidade, ela tem um objetivo simples: facilidade de leitura e manutenção. E tem um estudo que eu não Exatamente. tenho link aqui, que eu falo muito, que vem do Venkat, de análise e tudo mais, é que Uhum. se estima que o desenvolvedor passa mais tempo lendo o código e mantendo o código do que escrevendo novo. Eu vi isso na Então, prática. até como consultor, as empresas não me chamam para criar produto novo, eles me chamam Uhum. para Legacy Modernization. O que é Legacy Modernization? Pegar o que tem e deixar mais rápido, pegar o que tem e deixar Uhum. mais evoluído. Porque, assim, entendam, uma empresa fazer um software do zero e refazer a cada 5 anos é prejuízo, é uma má ideia. Software, em geral, Insano. precisa durar décadas e continuar É. evoluindo. Uhum. Sim, não, anda para trás, né? Se você pudesse ter um carro que não estragasse e não envelhecesse, você também ia trocar seu carro. E olha que as pessoas têm a vaidade. Vou colocar até um péssimo exemplo que eu dei, mas vamos colocar que se tivesse um carro que não depreciasse e continuasse sendo bonito e útil. Você não ia querer trocar. O software está apodrecendo antes de ter sua funcionalidade, sua usabilidade. Então, esse projeto nem começou, nem foi publicado e ele já morreu. É muito insano isso, né? Pensa como um produto, né? Então, imagine que Uhum. daqui a 5 anos, eu, em vez de fazer uma nova feature,
em vez de entregar um novo recurso, deixar melhor, eu vou ter que Uhum. pegar a mesma coisa e fazer do zero. Então, assim, De em vez novo. de entregar mais impacto para o cliente, eu vou ter que estar refazendo as mesmas coisas. Então, o E o concorrente dinheiro. não espera, certo? O correio Ninguém e o vai dinheiro. esperar você terminar. Uhum, e o dinheiro E aí, comendo mora o ali, né? problema. Mora o problema. Exato. Porque é muito dinheiro que se gasta com isso, né? Eu já vi uma situação, Otávio, isso acho que engloba seu livro, tá? Que tinha banco de dados, que você falou ali, que ninguém mexe muito com o banco de dados, essa pressão, e aí vira aquele emaranhado, vira aquela coisa que ninguém mais quer mexer. Cara, já chegou base de dados que o cara fala, cara, não mexe nisso, velho, que isso aí ninguém sabe como é que funciona. Eu falei, como, mas então, se ninguém sabe como funciona, como é que vocês estão usando esse negócio? Tipo, eu tinha medo de mexer. Então, por quê? Porque não foi feito pensado, não foi feito projetado, não foi feito prospectado pensando nos problemas. Eu acho que criar processos também, né? Eu já vi gente, cara, que muito boa, que olhou um código assim e falou, cara, eu tô 2 semanas nessa muca aqui, 15 dias, cara, e eu tô só lendo o código, eu não consigo entender essa classe de user. E eu falei, cara, que triste, porque eu conheci o cara, foi eu que passei fez o treinamento do cara e eu sabia que o cara era bom. Quando eu mostrei meu código para ele, que eu sei que não é o melhor código do mundo, mas eu tento me organizar, colocar algumas técnicas ali, métodos pequenos. Então, no dia que eu tô treinando, ele falou, cara, eu entendi teu código, não precisa explicar não. Ele foi codando, os métodos meus que tava vazio, ele conseguiu fazer. Então, assim, você vê o quanto que dá prejuízo e desmotivação até pra gente que é bom. O cara olhar um código de linguiça de 7 mil linhas, uma classe, e falar, cara, isso aqui é foda, né? Então, eu acho que livros de arquitetura são importantes pra caramba. Eu acredito, na minha visão aqui, eu acredito que o Otávio, não sei como é que tá o tempo do Otávio, você quer fazer a conclusão, você quer falar mais alguma coisa do livro dele aí, como é que tá Não, o tempo não. dele? De tempo eu tô tranquilo, meu cara. Tá tranquilo? Eu acredito que a arquitetura. O Otávio é muito gente boa, gente. Você coloca aí no comentário aí se o Otávio é gente boa ou não, para depois dar nos comentários lá, se vocês acharem que é gente boa ou não. O povo é do bem, tá, Otávio? O pessoal. Eu tento. Você tenta? O pessoal do meu canal é do bem. Eu costumo falar que se tem 1% que é hater. E esse 1%, quando vem da hatear, eu ainda brinco com esse povo e fico falando desde o canal. Eu sou muito sem noção. Mas é porque 1% às vezes machuca também. Porque quem tá em rede social sabe como é que é, né? O cara vai lá, fala um feedback meio Sim, besta ali, sim. né? Outro dia o cara comentou ali que mas eu não vejo você codando. Eu falei assim, cara, tem curso do canal aqui introdutório, eu trabalho na empresa de programação, eu trabalho numa Finance antes. Assim, então eu fiquei meio bravo, assim, cara, o que você tá andando vendo no meu canal, sabe? Assim, tipo, eu não sei o que é que você tá andando vendo no canal. Ainda vendo os vlogs, mas faz Ai, que parte. onda. Eu peguei Arcs aí, ter parado de falar disso aí. E aí, Otávio, e o preço? Acho que é importante vocês vão perguntar. Dá para Nossa, comprar? Dá para eu comprar? confesso que não sei. Em média, assim, não precisa ser É, certinho, né? Tá escrito em pedra, não. Assim, quanto custa um livro acho desse em que média? deve estar em torno de $30, mais ou menos. Dá para comprar, gente. Não dá para empobrecer, não. O problema é se fosse um Deitel da vida que custa 600 hoje em dia, uns 500, 600 reais. Cara, mas é um livro de investimento, sabe? Eu acho que a É. gente subestima muito o poder do investimento. Eu tenho o Intel aqui, eu tenho outro Uhum, que é muito bom também, que é do Andrew Stanable, que faz sistemas operacionais modernos. uhum. São livros caros, mas, Que vale cada centavo. cara, vale, cara, você tá, porque é um conhecimento de um pós-doc, um PhD, ele condensou a informação. Então, Cara, esse livro do Andrew Stanable, por exemplo, é inspiração do Linux. Então, assim, você vai ler o livro que inspirou os sistemas operacionais que temos hoje em dia. uhum. Você vai pegar um pouco daquele conhecimento que é todo diferencial, é um diferencial, né? Quando eu peguei o Deitel, que é um livro introdutório ali no começo, né? Mas é um livro base importante. Eu sempre digo, tá, o Deitel aqui no canal. Eu acho que é um livro que, não sei se é quanto eu acho que é um livro que o cara que aprender com Java é começar do jeito certo, na minha visão. Vai ter coisa ali que depende da versão, vai estar velho? Vai, mas é bom você saber que existe. É bom você Sim, passar por essas sim. linhas, né? E aí depois você vai pegar, agora já sei a base do jeito certo, feito pelas pessoas certas. Cara, ele é muito bonitinho o jeito que ele explica, né? Ele não pula parte, é tudo muito visual. Essa questão visual do teu livro, ele tá em preto e branco, colorido, tem prints, tem impressões. Ele tá em colorido, depende da versão, né? No Kindle, Uhum, uhum. naturalmente, a maioria da galera usa a versão preto e branco, mas ele é colorido sim. Então tem muita ilustração gráfica, até para desenhar arquitetura, designs. Eu tento explorar o máximo possível desenhos. É muito bom, assim. Então tá bem. Aí também Quanto tem muito código, até para muito. explicar, O repositório você vai deixar pra gente tabelas, aqui, né? comparativa. O Sim, o repositório. código eu deixarei aqui. Você vai deixar eu vou deixar o código, vocês dão uma navegada lá, que aí vocês podem ficar curioso ali, né?
no código ali, fala assim, cara, mas isso aqui, como é? Todos que estão lá você fez do zero, como é que alguns é só exemplo? Eu tô te fazendo umas perguntas aqui meio assim, que agora eu tô curioso do livro, tô louco pra ver se eu vou ganhar esse livro para dar umas olhadas. Sim. É muito exemplo completo de biblioteca, de teste. O condensado meu naturalmente está no livro. Então, se você acessar o repositório agora, você vai ver capítulos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a parte de arquitetura, naturalmente, não vai estar no repositório. Então, esses 9 aí um fala muito da inspiração de camadas, porque nós temos camadas, aí ele faz referência a livros clássicos de arquitetura, que é Just Nova Architecture, Fundamental Soft Architecture, e por aí vai. Então, ele vai... A ideia desse capítulo, por exemplo, é começar com a arquitetura não estruturada, ir para uma arquitetura de camadas, e colocando camadas e vendo o seu impacto. Né? Eu vou colocar agora uma camada de mapper, que é o padrão Matt Fowler lá, do padrão de arquitetura que ele faz. Qual o impacto disso? Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Depois eu começo a usar o DAO, que é uma outra camada. Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Depois eu vou para o repository, que é uma outra camada. Repara que eu vou colocar várias camadas. Eu ganho uma semântica muito bonita próximo do meu cliente, ganho uma linguagem ubíqua se eu usar corretamente, mas se você parar a pensar no geral, ou você fazendo na mão, ou você usando o framework, você está colocando várias camadas que vai ficando mais distante do banco. E isso pode gerar uma consequência de achar que não, meu banco de dados é orientado a objeto, que não é verdade. Que linka muito com o capítulo que fala de mismatch impedance, que é justamente esse trabalho que o framework faz de fazer a comunicação, a tradução entre o paradigma da aplicação, que é a orientação a objeto, do paradigma do banco de dados, que vai variar, né? Então, pode ser um banco de dados relacional, não relacional, chave-valor, wide column, graph, document, por aí vai. Cara, é muito interessante. Você falar assim, já fiquei totalmente curioso de ver esse negócio, porque assim, a gente muitas vezes faz no automático, faz assim, faço assim porque sempre foi feito assim, ou faço assim porque funciona, faço assim porque é o melhor. Mas se tá mais detalhado, esse é o ponto. Tudo a gente ganha e tudo a gente perde na tecnologia. Muitas vezes você faz aqui, algumas coisas eu tenho noção. Eu olho e falo, cara, aqui eu sei que eu tô perdendo. Às vezes um júnior não sabe, numa parte que eu tô mexendo lá, e faz na loucura e coloca no lugar errado aquilo, e é na hora que dá ruim, né? Tipo, estoura a memória, faz... Já vi gente colocando, tipo, jogando no JSP na memória toda a leitura de um banco de dados. O que você acha que aconteceu? A JVM explodiu quando chegou em 80 mega. Quando estava regulado em 80 mega, quando chegava, a aplicação caía, a aplicação da IBM. Aí entregou para o cliente. Enquanto o cliente estava usando e não estava chegando a 80 mil registros, estava tudo certo. Quando chegou a 80 mil registros, a aplicação caía. Então, assim... Loucura, né? Aplicação grande, tá? Nível nacional. Então, assim, mas é comum, cara. É comum, né? Eu acho que as maiores aplicações... Eu trabalhei uma vez para o Estado, não posso nem dar muita dica que vocês vão saber qual empresa é, não posso, né? Eu sei como mas eles tinham um banco de dados bem desafiador, né? Porque tinha uma consistência muito alta. Então, o que a gente fez na época, a gente puxou tudo do banco de dados para a memória e tratou a consistência na memória, a nível de aplicação. Isso fazia com que o startup da aplicação demorasse muito. A mão de gambiarra coçava tanto que acho que foi eu que desenhei. A gente desenhou um cache, serializava os objetos em cache. A gente tinha um serviço que validava o cache em tempo de memória. E tinha um serviço assíncrono que pegava a informação do banco, atualizava lá e eliminava o off-rip daquela informação. Então, assim, tudo isso para não mexer no banco de dados. Porque se mexer no banco de dados, era mexer com regulamentação, com lei. Então, era muito mais fácil botar todo o banco de dados em memória e garantir a consistência na aplicação do que fazer um alter table ou garantir constraint da informação. Cara, seu caso estava melhor que o meu. Ela tá na ferramenta que ela tem um framework que redesenha o banco toda vez que gera. Então, eu não poderia mexer no banco por causa que ele se desfaz. Né? Que é uma ferramenta da IBM que ela faz o banco conforme você faz os puxa-arrasta.
Então eu tive que fazer cache por dentro e tive que fazer leitura de REST, eu já contei para vocês aqui, tive que fazer um ponto que é legal, que até é um ponto que é curiosidade de um ficar com um especialista igual a você, eu usei o H2, que o H2 tem como você usar também para gravar em base, né? Eu usei ele como se fosse para um criador de arquivo, porque ele sabe gerir melhor a memória do que uma aplicação que eu fosse desenvolver no Spring, por exemplo. E funcionou muito bem. Eu testei até 500 mil de registros, que dava, sei lá, uns 500 mega de... Aí eu não sei até quanto ele ia aguentar ali. Eu achei eu acho que até 1 milhão de registros ali, para mim estava legal para a aplicação, porque é um relatório anual, tá? Era um relatório de dados, igual se fosse um SPED da vida, que é um monte de texto, né? Um blocão de texto com vários pipes. É um CSV, né, da vida. Então, assim, funcionou bem. Mas é um puta do desafio, né? Você fazer isso aí, com a base relacional ali. E da hora que tem esses livros igual que você está mostrando aí, é interessante olhar. Falei, cara, eu vou dar uma olhada no livro ali, que pode ser que eu senti que a aplicação não foi feita para aquilo que estavam vendendo. Mas eu podia usar o livro e falar, tá vendo aqui, ó? A aplicação não foi feita, viu? O Otávio escreveu aqui, ó. Você vê, chega lá no cliente lá e fala, cara, desculpa, eu não vendi o negócio pra você, não dá pra fazer, né? A gente vai fazer outro projeto à parte, outra coisa. Eu peguei e abracei para mim, Otávio. Eu abracei porque foi legal, cara. Até hoje é o melhor case da minha vida. Eu vi falando aqui. E eu peguei e fiz sozinho. Eu peguei 4 meses, foi 77 páginas de documentação do governo, eu fiz sozinho ele. Então foi gostoso, né? Foi de gesto, sim, sabe? sim. Assim, mas são os melhores projetos, né? Tipo, se dá dor de cabeça, tira um sono, gera experiência, gera história. Esse que é e bom. Você falou disso de... Pode falar. Não, pode falar, não, eu quero escutar essa história. No livro, eu cito uma solução que poderia te ajudar, né? Que é o Eclipse Store, da MicroStream, que ele monta um grafo a nível de memória. Legal. Então, o que ele faz? Ele elimina primeiramente a impedância entre o banco de dados e o objeto Java. Ele garante a serialização eficiente para você. Ele faz snapshot de tempos em tempos da informação para garantir que você não a perca. Ele pode, inclusive, trabalhar com cluster e, principalmente, pode gerenciar bem a sua operação em memória. Então, nesse caso, seria um bom banco de dados para você usar e brincar, sabe? Então, assim... Sim. Permite que você brinque melhor com memória, crie sua própria estrutura e não se preocupe muito com isso. Aí eu vou deixar o link aqui, mas é eclipsestore.io, eclipsestore.io. Fica meio estranho falar um ponto em português. Que a gente mistura brasileiro, né? Você já fez o deploy, né? Tipo assim, meio estranho. Começou a falar as coisas assim, né? Cara, e muito ele legal fala isso aí. Assim, é bem legal, até para quem não conhece a Eclipse Store, vale a pena brincar um pouco, porque eu tiro uma camada de conversão. Aí tem muitos papers que eles utilizaram como base, inclusive um que está na Universidade de Frankfurt, que eles analisaram várias aplicações e de maneira bem empírica eles resultaram de chegar à conclusão que 60% a 90% do processamento de uma query no banco de dados ida e volta é serialização. Ou seja, se sua query leva 1 segundo, esse 1 segundo, né, de ir e voltar para o Java, 900 ali é na conversão, no gráfico e por aí vai. Assim, então ele reduz isso aí de maneira bem forte. Eu gosto muito dessa área. Todo tipo de coisa. É legal, cara, porque eu entrei no Java por causa de BI. Então eu sempre me jogaram coisas para converter dados, ETL. Eu era o cara do ETL, entendeu? Eu falei, cara, eu vou usar a robustez do Java, porque o Java é o cara para isso aqui, cara. E eu gosto desse cara, então bateu ali, casou, sabe? Assim, foi, não, é isso, né? Assim, da frameworks robustos. E foi que foram me jogando cada vez mais coisa. Agora você tem um SPED para mastigar, sabe? Agora você tem uma base de dados do órgão regulamentador do Brasil inteiro, que todo mundo usa e paga imposto para ele. Mas não posso falar qual que é. Mas assim, então. Impressão, né? E assim, o Java sempre atendeu. Então, quando eu bato aqui que o Java é bom, é porque eu testei. Tem outras que deve ser bom? Deve ter, mas o Java até hoje não me fez necessidade. Igual que eu falo, para games, o Java também é bom. Mas, infelizmente, as grandes empresas, não sei porquê, a gente pode até fazer um papo com isso, se o Otávio quiser, eu até falo também sobre a Apache Foundation e sobre a Eclipse Foundation, que é 2 empresas que vivem me pedindo esse conteúdo aqui, tá, Otávio? Então, assim, a gente pode marcar isso, tá? Falar sobre isso. Pode marcar, sim.
Mas tem uma pessoa que fala de games muito melhor do que eu, que é a É. especialidade dele, que é o professor Isidro. Então, assim, ele Ah, vamos trabalhou trocar na indústria ideia. de games e tal. Ele tá para vir Então, aqui. então maravilha. Ele fala isso de maneira muito melhor que eu. Assim, minha experiência em games é o Nintendinho Switch com Mario Kart, Ô, vamos jogar qualquer dia aí se do tiver. Eu lado do tenho também aqui. usuário. Eu tenho aqui também. Cara, eu gosto muito. Vamos fazer aqui. Galera, qualquer coisa comentar o Maravilha. que vocês querem que eu fale com o Otávio no próximo podcast, tá, galera? Tem vários assuntos. O cara tem um conteúdo vasto, rico, super humilde, aberto a falar, que não adiantava nada se ele fosse inteligente e não estivesse aberto a falar. Esse é o conhecimento que ele ia jogar no lixo, porque fica só para ele, não é o caso, né? Então aproveitem, deixar nos comentários, falar para a gente o que vocês querem escutar mais, né? E a gente já está indo para o encerramento aqui, Otávio. Eu queria que você colocasse seus conclusivos aí, o que você acha o que vale a pena a pessoa estudar, o livro seu, suas redes sociais, o seu peixe aí, pode falar à vontade, o que você acha que... Vender meu peixe, hein? Eu vendo beleza. aqui. Vamos lá. Uhum. Sobre o livro, galera, vale muito a pena. A Karina Varela e eu escrevemos aí com muito amor e carinho e dedicação. A gente focou muito em um ponto de dor que nós tínhamos, que era falar de banco de dados e falar de framework. Então, assim, a gente procurou muita informação no Google, até para resolver nossos problemas, não tinha. Não tínhamos, então a gente começou a consolidar isso em documentação, um artigo, e depois evoluiu para um livro. Com relação a redes sociais, Otávio Java, no Twitter, LinkedIn, YouTube. Então, tento postar várias informações lá, artigos, especificação do mundo Java, que estou trabalhando. Então, vocês podem reclamar à vontade lá, vou ver o que eu posso fazer. É difícil, tá? Então, semana passada já perdi a noite lá revisando as especificações do Java 21. Vamos chamar você para falar do Então, Java assim, 21 aqui. que é bom e ruim, né? Porque agora esse lançamento a cada 6 meses tem um prazo para lançar e tem que lançar, né, as coisas. Então, semana passada foi votada e aprovada. E não quiser, no mais, galera, manda suas perguntas, dúvidas, será um prazer imenso aí trocar ideias, conversar e estamos aí. Massa, Otávio, massa. A ideia do canal é essa, aumentar a comunidade Java, mostrar para a galera que foi ensinada da maneira errada que o Java não presta, está totalmente enganado. Isso eu posso falar com convicção. Quem falou que o Java não presta está totalmente equivocado. Eu quero que a pessoa que acha isso venha aqui comentar e prove isso com fatos. Eu estou chamando para o one-on-one aqui, ó, no ringue, né? Qual que você... Né? Não presta por isso, que eu duvido. Cara, porque por isso não existe linguagem ruim. Segundo, cara, falar uma das melhores é no mínimo estranho, sabe? Falar, eu não gosto da Ferrari, velho. A Ferrari é vermelho, eu odeio Ferrari. Mas é uma Ferrari. Você pode não gostar de vermelho, você pode não gostar de italiano, mas é uma Ferrari. É uma Ferrari. Essa é a minha visão do Java. É isso, gente. A gente tá indo pro final aqui. Eu agradeço muito ao Otávio pela presença dele aqui. E aí, para mais podcasts como esse, galera, vocês têm sempre comentar, compartilhar e segue o Otávio lá nas redes dele. Vou deixar aqui o GitHub dele, né? E também o GitHub. É o seu GitHub do projeto, né? É o seu GitHub, né? Sim, sim. E seguem ele lá também, galera. Vou deixar o meu também e deixa as dúvidas aí. E compra o livro do Otávio aí para vocês dar uma olhada aí. E deixa o feedback, porque como é que ele pode melhorar nas segundas releases se tiver alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para melhorar, mas com certeza vai ter muita coisa que vai ganhar. Sempre tem, né? Então, deixe seu apoio aí, a comunidade aí. É um cara que está fazendo a diferença na área de tecnologia. Acho que a gente tem que pegar e apoiar quem está fazendo um bom trabalho, gente. Alô, gente. Falou, Alô.